Bom dia. Nossa, fizeram o milagre da multiplicação. Cheguei 8h40, só tinham 4 irmãs aqui, de repente está a casa cheia. Que bom, bom. Sempre bom. Dá licença, deixa eu tomar um copinho de água, senão depois eu vou dar vexame. Só para disfarçar que você não está nervoso, né? Toma água e tal. Ah, Alan, você fala muito tempo, você fica nervoso ainda? Ah, fica. Quem disse que não fica é porque mentiu. Não é? Sempre bom estar de volta a casa, Portal da Luz, onde a gente se encontra em casa, literalmente, né? Aqui a gente teve a oportunidade de viver as grandes experiências da nossa vida, do nosso progresso espiritual, do convívio familiar, do convívio com amigos. E se momentaneamente estamos distante em outros rumos, é só porque os compromissos nos levam a outras casas. Mas o coração, os vínculos, os laços continuam sempre, né? Imortais. Então é sempre bom a gente ter a oportunidade de voltar fisicamente aqui para poder trocar algumas experiências, trocar algumas reflexões com os irmãos, amigos de tantas jornadas, né? Falei agora igual o rei, né? Eu quero fazer algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E, como sempre, né, estava brincando o Vinícius, né, eu tenho minhas anotações, e ele virou para mim e falou, mas você vai seguir as anotações? Eu falei, lógico que não, eu trago porque eu sou teimoso, mas a gente sabe que na hora muda tudo, né? Mas alguma coisa ou outra a gente tenta voltar para o papel, como ele brincou também, e naquilo que não der para seguir o papel, a gente segue o coração, vai ser mais produtivo, né, Vinícius? Deixa. E eu acho que a manhã começou muito rica, né? A manhã começou muito rica com a abertura que o Domingos fez, a música prece, né? Vejo Deus. Eu acho que a gente precisa começar a ter um pouco mais de presença, né? A gente é seguido o tempo todo, a gente tem inúmeros compromissos, a gente sempre está pensando no próximo compromisso. A verdade é essa. Você não vê a hora de chegar a determinado compromisso. E quando chega aquela hora, você já está pensando no próximo. Você ainda nem viveu a experiência do compromisso exemplificativa. Ah, domingo às 9h tem uma palestra no Portal da Luz. É o momento da semana onde a gente vai se refrigerar. A gente vai, né? Então, eu não vejo a hora que chega o domingo às 9h para poder usufruir daquele momento. Aí chega aqui, senta às 9h e já está pensando no almoço. O que eu vou fazer para o almoço? Porque o parente vem, o filho vem, a nora, tal e tal. Então, você já está pensando no próximo compromisso e perdeu a oportunidade da presença. E essa que é a música que o Domingos nos trouxe, fala muito de presença, quando fala vejo Deus, né? Simbolicamente ele passa por toda a criação e termina, eu vejo Deus no lamento dos pobres mortais, né? Deus está em tudo, na verdade, né? Essa é a beleza dessa canção. Mas só está presente Deus em tudo para quem o contempla, para quem entrega o seu momento para contemplar a obra, para contemplar o Criador. Aquele que passa pela vida, diria o poeta, aquele que passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso permaneceu. Foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. E às vezes é isso que a gente faz, a gente só passa pela vida sem contemplar o que há de bom, o que há de belo. E a proposta da manhã é contemplar um trecho do Evangelho de Jesus naquilo que há de belo, naquilo que há de bom e naquilo que há de útil como ferramenta para a nossa transformação e para a nossa elevação. A elevação não financeira, não inteligência, mas a elevação de alma, a elevação de propósitos, a elevação de princípios, de valores. E eu acho que a missão da manhã é falar um pouco sobre isso. Eu extraio a lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, mas antes dela a gente vai encontrar no Evangelho de João, no capítulo
6, no versículo 38, uma passagem em que Jesus afirma assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus. Desde uma visão panorâmica, a minha proposta essa manhã é usar um pouco do raciocínio dedutivo. Eu vou sair do máximo, vou sair da paisagem completa e vou caminhar por 2 ou 3 aspectos dessa paisagem. E a ideia é que a gente extraia uns detalhes do todo. Essa é uma técnica, repito, dedutiva, tem o seu valor, como a indutiva também tem, quando a gente sai do particular e encontra o geral. Então são só formas de interpretar, são só formas de extrair o conhecimento de um texto, ou de um quadro, ou de uma paisagem. Imagine que a gente viu um quadro, que é essa frase: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, é um quadro. Agora a gente vai pegar um detalhe do quadro. E esse detalhe do quadro, quem pegou foi o irmão Lázaro, que é um dos codificadores. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele vai ter uma lição chamada obediência e resignação. Obediência e resignação. Então ele está explorando o capítulo bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e vai falar do tema obediência e resignação. A partir daí, é uma lição de 2 parágrafos, literalmente, 2 parágrafos. E eu vou pegar um. E talvez a gente consiga falar até as 10 sobre esse um. Né? E ele fala assim, eu vou ler, sempre gosto de ler. Obediência e resignação é do espírito Lázaro, foi ditada em Paris em 1863 e diz assim, a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado. Não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Repito, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E aqui termina o primeiro parágrafo. E é deste trecho que eu quero extrair algumas reflexões, que eu acho que são relevantes para a gente tentar entender. Né? Quando ele fala de obediência, a gente já consegue compreender que a obediência é submeter-se à vontade de alguém. Ok? Esse é o conceito leigo de obediência. Todos nós, ainda que não tenhamos a definição dos dicionários, que é algo parecido com isso, a gente já intui, a gente já deduz isso, que obedecer é cumprir a vontade de alguém. E se a gente perceber, desde sempre, a gente tem uma orientação de vida que é obedecer. Em vários aspectos da nossa existência, sempre a gente vai encontrar que aquilo que deve ser feito é obedecer. A gente começa dentro de casa na nossa infância. De imediato, a gente aprende
a obedecer aos pais. De imediato. Ah, Alan, você está falando de antigamente, né? Hoje em dia a criançada não obedece aos pais. Nós estamos falando daquilo que é a realidade. Se por algum motivo os pais atuais se desviaram do compromisso de exercerem autoridade, não é porque não as têm, mas é porque não estão cumprindo com a sua obrigação de serem obedecidos, fazerem cumprir a sua autoridade. Mas a verdade é que nós, aqui, todos que temos aqui essa vivência e temos o nosso padrão, desde sempre fomos obedientes aos nossos pais. Aprendíamos que aquela vontade do pai e da mãe, só porque eu falei a mãe, ela está subindo ali, ó. Ela é esperta, né? Foi só eu falar que a gente tem que ser obediente aos pais, aí ela aparece ali, ó. Bem-vinda, bom dia. Em seguida, quando a gente começa a sair de casa, a gente tem a escola. E a gente aprende que a gente tem que ser obediente aos professores. Tem que ser obediente à administração escolar. A gente tem que ser obediente àqueles que nos orientam dentro da escola. E a gente começa a perceber que a obediência é um valor que já está presente na infância como um todo. Dos primeiros momentos até a formação. E a gente se forma, vai para o mercado de trabalho. E mais uma vez a gente encontra a obediência na hierarquia da empresa que a gente trabalha. A gente encontra que a gente tem que ser obediente ao encarregado, ao supervisor, ao gerente, ao diretor, ao administrador. Mais uma vez a gente está sendo obediente, respeitando a vontade de alguém. E a gente é obrigado a ser obediente? Eu não quero responder à vontade de ninguém. Tudo bem, nós estamos falando em ônus. Ônus. Você não precisa ser obediente, mas você vai ter um ônus. Aquilo que você não obedecer, provavelmente você vai encontrar uma dor, você vai encontrar um abandono, você vai encontrar um estado que você não vai achar agradável. Então, o filho que não obedece à ordem do pai pode sofrer um castigo, pode encontrar uma limitação. O estudante que não obedece ao professor pode ser reprovado. O empregado que não obedece ao chefe pode ser dispensado. Então a gente começa a perceber que é da lei da vida obediência. A obediência à vontade de outros. Ainda não estou fazendo juízo de valores se as ordens que emanam são justas, leais, rigorosas, morais. Mas eu estou falando daquela padrão excelente, do padrão excelente. Numa sociedade excelente, numa sociedade ideal, as ordens são sempre justas, as ordens são sempre rigorosas, são sempre equânimes. Mas a gente aqui está entendendo o princípio. Estou querendo entender o princípio de que a obediência faz parte da nossa experiência encarnatória. Então, se a gente percebe que a obediência está presente na encarnação dos seres encarnados, como estamos aqui nos expressando encarnados, aqueles que estão aqui se expressando encarnados, porque há outros tantos que aqui se expressam desencarnados, né? Também a eles estamos sujeitos às vontades. O espírito também se obriga a vontades de outros. O espírito recém-desencarnado que precisa da assistência de enfermeiros, médicos e orientadores espirituais, precisa do zelo, precisa do cuidado e precisa responder às orientações deles. Vocês vão se lembrar do filme do André Luiz. Quem não assistiu, assista, deve estar na Netflix ainda, nessa encarnação, não percam, não é? Porque você vai ver lá que quando ele não obedece, ele cai em sintonias erradas que lhe remetem à dor. Ele baixa o padrão dele quando ele não obedece,
e volta a experienciar a dor, né? Então vejam, também o espírito recém-liberto da matéria se submete a vontades de outras pessoas. E aí a gente vai para aquela oração que a gente faz, ou deveria fazer, todos os dias, a todo instante, várias vezes ao dia. Seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. A oração do Pai Nosso, a oração dominical. Sempre a gente emana o pensamento, seja feita a vossa vontade. Nós estamos falando da vontade divina. Nós estamos assumindo com Deus um compromisso de obediência, gente. Quando eu falo, seja feita a vossa vontade, eu estou me submetendo à vossa vontade. É obediência. Isso é obediência. E como é que eu me submeto à vontade de Deus? Como que a vontade de Deus é executada no plano material? Sem que a gente perceba, para aqueles que são desatentos, repito, as vontades de Deus estão presentes em suas leis. As leis naturais revelam a vontade do Criador. Quando a gente aprende que ao derrubar um objeto, ou soltar um objeto, ele vai em direção ao centro da Terra, isso ocorre por efeito de uma lei física, para os entendidos, chamado lei da gravidade. E a lei da gravidade representa uma vontade divina. Porque Ele quer, porque é útil à matéria, que ela seja sempre referenciada em um ponto geográfico. Então, tudo que existe tem que estar vinculado àquele centro. Tem que orbitar no centro. Essa é uma vontade de Deus. Porque isso é necessário para que haja o convívio. Isso é necessário para que não haja o espaçamento. Isso é necessário para que a gente seja, sem se dar conta, próximos uns dos outros. Porque é nesse convívio que a gente vai aprender muita coisa. Então a lei da gravidade, uma lei física, é uma vontade de Deus. A lei da ação e da reação representa uma vontade de Deus. Que toda causa gera um efeito. Que não existe efeito sem causa pretérita. E que tudo que faz gera sempre um efeito. É uma vontade de Deus. Então nós nos submetemos constantemente à vontade de Deus. Quando estamos submetidos às suas leis. E quando a gente tenta desafiar as leis divinas, vamos imaginar? Vamos pegar a lei da inércia que a gente aprendeu, desculpe, a lei da gravidade que a gente revigorou. Eu vou desafiar a lei da gravidade. Eu vejo uma janela ali, vejo uma paisagem bonita, um verde, uma palmeira, e eu quero voar em direção àquela palmeira. Eu vou abrir aquela janela, vou desafiar a lei da gravidade, vou me lançar em direção a ela e vou me esborrachar lá embaixo. Porque é a vontade. É a lei divina. Ao desrespeitar, ao desobedecer uma vontade divina expressa na lei da gravidade, eu vou me machucar, e talvez gravemente. Não é? Então, mais uma vez, o reforço. Obedecer, a obediência, é parte da experiência humana. E a obediência, como a gente aprende com Lázaro, ela é necessária para o nosso aprimoramento e para o nosso desenvolvimento, porque ela nos traz uma ferramenta para que a gente enfrente o dia a dia. Quando a gente vê diante das atribulações do dia, os desafios, quando a gente se vê encontrando resistência às nossas vontades, e aí eu vou falar um pouquinho dessas nossas vontades. Quando a gente se observa no nosso padrão evolutivo, nós somos o terceiro tipo de mundo. Opa,
segundo tipo de mundo, a caminho do terceiro, se Deus quiser, não é? Nós saímos de mundos primitivos, vivenciamos mundos de provas e expiação a caminho de um mundo de regeneração. Haverá depois outros 2 tipos de mundos, mundos felizes, mundos puros, mundos divinos. Neste estágio de um mundo de provas e expiações, somos seres de grandeza moral ainda limitada. Poxa, é só pensar, se há 5 tipos, eu estou no segundo, é porque eu não cheguei nem na metade. Não é? Então há muito a conquistar, por melhor que eu seja, por mais bonzinho, por mais atento que eu seja, há muito a conquistar. Por isso, as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que me impulsiona, ainda é muito ligado ao começo. Ainda as nossas vontades revelam a insegurança, revelam a ignorância de quem está apenas dando os primeiros passos na evolução. Por isso, às vezes, a gente acha que, por melhor intencionado que eu esteja, a minha vontade ainda não é superior. As nossas vontades ainda são guiadas pelos impulsos e arrastamentos das nossas tendências. Estamos em casa espírita, estamos em um público seleto, em estudiosos, em pessoas que frequentam a casa há muito tempo, rostos conhecidos e que nos ouvem há muito tempo, a todos que estão aqui e já ouviram diversas vezes sobre a lei da reencarnação. Lei da reencarnação, mais uma vontade de Deus a ser respeitada pela criatura para atingir o grau da evolução. E nós aprendemos que durante a reencarnação nós temos experiências que vamos acumulando, gerando valores, agregando resultados, vamos desenvolver virtudes para apagar os vícios, para apagar os equívocos, as faltas. Então, ainda neste processo evolutivo reencarnacionista, nós temos muitas tendências de experiências passadas que foram lesivas ao nosso patrimônio espiritual. Se durante várias encarnações eu me vi de uma forma egoísta, tentando me proteger das intempéries, dos ataques dos animais, dos ataques dos outros humanos, fui me defendendo e fui exagerando nessa defesa, sendo violento, revidando, vingativo, essas experiências nos marcam, estão registradas na nossa memória espiritual e elas pulsionam o espírito nas suas escolhas atuais, ainda que o espírito não se dê conta. Então é necessário uma força de vontade a mais para quebrar a resistência desses impulsos passados. É necessário uma atenção especial da nossa vontade para escolher o caminho, escolher as respostas às adversidades, escolher como vou me manifestar para que eu não seja refém da anterioridade, para que eu não deixe os impulsos se repetirem, para que eu não deixe a minha pequena vontade prevalecer. Por isso, a obediência às leis que Jesus vem nos revelar. Quando conhecemos o Evangelho, o extrato do Evangelho, a obra completa do Evangelho, nós temos padrões de comportamentos que Jesus vivenciou e que o elevou ao Criador, que levou de volta ao Criador por ser uma experiência exitosa. Então nós temos um modelo de vida que vai representar a vontade de Deus, de não violência, de altruísmo, de caridade. As vontades de Deus em suas leis expressam que a gente vai ter uma vida vitoriosa se a gente cumprir essas vontades, se a gente for obediente a essa vontade. A obediência se revela, sem que a gente se dê conta, quando a gente cria resistência. Eu digo a obediência, mas o que se revela é a não obediência, a desobediência, quando nós criamos resistência ao nosso planejamento encarnatório. Esse é um aspecto que eu vou demandar aqui uns 10 minutos para explicar um pouco melhor.
Até aqui, os irmãos já entenderam que a obediência expressa uma lei divina. Se eu não falei com todas as letras, agora a gente já pode intuir. Ser obediente é respeitar uma lei divina. Obediência à vontade do superior se chama hierarquia, a hierarquia do mérito, não a hierarquia da autoridade pelo autoritarismo, pelo poder, mas pelo mérito. Quando nós seguimos a nossa existência, seguindo essas vontades expressas pela hierarquia, nós vamos notando o progresso. Para que haja o progresso efetivo nos momentos reencarnatórios, há um planejamento. Da mesma forma que planejamos uma obra, planejamos uma empresa, planejamos uma casa, planejamos uma máquina, planejamos uma faxina no lar, a gente cria um projeto para isso. Para aquela obra acontecer, para aquela empresa nascer, para aquela faxina se realizar, eu penso, eu planejo a melhor forma com que aquilo aconteça, para que haja êxito, para que haja a realização do plano. Esse projeto existe para a nossa encarnação. Então nós vamos aprender nas obras de Chico Xavier, na autoria de André Luiz, em especial na obra Missionários da Luz, outra obra que a gente recomenda a leitura ainda nessa encarnação, não perdê-la, a gente vai aprender lá a experiência do planejamento encarnatório. Não é? Aqui eu estou vendo gente que estudou conosco aqui no primeiro ano da formação das leis daqui da Casa do Portal da Luz a respeito da doutrina espírita. E quem foi estudante conosco aqui no primeiro ano estudou Missionários da Luz com a gente, certo? Estão lembrados do Sigismundo, não é? Estão lembrados do caso do Sigismundo, Marco Rio ali. Não é? Porque a gente se alongou nesse estudo. Fala muito de planejamento encarnatório. E esse planejamento encarnatório diz o quê? O espírito não vai se encarnar aqui na Terra só para passear. Não é uma distração. Nós estamos no mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual, é sentido o momento, a necessidade, somos atraídos para a Terra, para aqui vivenciar experiências. Só que não é qualquer experiência que nós vamos vivenciar. São experiências planejadas. Deus não perde o nosso tempo, não gasta o nosso tempo, não gasta energias à toa nos enviando para a Terra, hoje na Terra, por nosso mérito na Terra, por nossas conquistas na Terra, acaso. A gente não vem por estar aqui por obra do acaso. Não. A gente veio na Terra, cada um no ano que encarnou, cada um na família que habita, cada um na cidade que nasceu, com um propósito. Isso é o planejamento encarnatório. Se eu nasci em 1974 em Araraquara, filho do seu Anésio e da Dona Isaura, é porque isso tem uma razão. Se eu fui o terceiro de 3 filhos, isso também tem uma razão. Eu tenho que entender qual é o aprendizado que eu posso extrair do fato de ser o terceiro filho do casal Anésio e Isaura, nascido em 1974 em Araraquara. Ser obediente a esse fato significa quais oportunidades ser o terceiro filho me proporciona no meu planejamento encarnatório. Tem alguém aqui que é filho caçula junto comigo? Você é perla ali. Bastante filho caçula, né? Vamos descontrair um pouco. Vamos descontrair um pouco. O fato de vocês serem caçula resultou o que em vocês? Ah, é o Ricardo. É verdade. É, a perda segunda. Você não fala, então. Você. Fala para mim. O fato de ser caçula, o que muda na sua vida? Muda, ou marca, vamos dizer assim, não muda, marca.
Como que você chama? Aline. Eu posso parar aí no seu depoimento? É lindo. A Aline está dizendo assim, olha, o fato de estar distante dos meus irmãos ser a caçula, eu tive a presença dos meos pais. Estou ouvindo, né, na minha pretensão, desculpe se não... Eu tive muito mais afeto, presença, participação do que meus irmãos tiveram. Então, isso foi importante, quer me parecer, me corrija se eu estiver errado, Aline, para que ela se sentisse segura, amada. Não é uma criatura que vai se expressar ao mundo dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Não, ela é uma pessoa que se sente segura, é uma pessoa que se sente amada, que tem um propósito, que sente o seu valor. Estou correto na minha interpretação? Não é? Eu vou falar um pouco da minha experiência agora, brincando um pouco, tá? Não, por favor. Se os senhores quiserem se retirar momentaneamente, fechem os olhos, fechem os ouvidos. Mas eu fui o terceiro. Terceiro de 3 meninos. O efeito imediato. Nunca tive bicicleta nova. Roupas novas eram caprichos. No dia do aniversário, não é? Além de tudo, eu tinha primo perto. Cadê o André? Estava aqui. Ali também, outro abençoado perto de mim. Herdava roupa do primo, do irmão. Isso é um valor de reuso. Hoje em dia, é rico quem reusa. É uma lei de regeneração da sua... Eu estava no ápice. Reclamava, porque tinha o olho míope, que eu não compreendia o valor de sempre herdar a bicicleta e poderia me revoltar contra aquilo, não é? Mas tem um outro fator. Filho, terceiro de 3 homens, quem mais apanhava em casa? A gente não tinha cachorro. Eu fui o que mais apanhava em casa. Lógico, sempre ao meu olhar, né? Sempre ao meu olhar, não é? Isso revela o quê? Estou sendo convidado desde criança a ser obediente. Estou sendo convidado desde sempre, nessa circunstância desse planejamento encarnatório, que eu tenho que respeitar a autoridade. Então vejam, nada é por acaso. O filho segundo, uma pela agora assim, está olhando o terceiro falando que ele é mimado. Não, ele é amado. Ele não é mimado, ele é amado. Como o segundo também é. Não é? O segundo tem a característica, né? Ele é sempre esquecido. Em casa, literalmente, diga-se de passagem. Por quê? O primeiro teve todos os dengos, cuidados, zelo. O terceiro é o caçula. Ai, coitadinho, cuida dele. O segundo está onde tiver. Está onde tiver. Isso dá o que para essa criatura que vive essa experiência de tiver onde tiver? Independência. Uma pessoa que tem que ser independente. Ela não vai estar presa a laços. Então vejam, não é isso é só uma leitura rápida, rasa, exemplificativa, por favor. Bom, não há uma lei nisso, é uma observação. Então o planejamento encarnatório em tudo tem um significado. Por que um nasce mais forte e o outro com um corpo mais franzino? Tem um significado. E a gente poderia passar aqui 6, 7, 8, 9, 12 meses estudando planejamento encarnatório. E eu só tenho mais 15 minutos para acabar o assunto. Não é? Mas o que é relevante a gente observar isso? Uma vez que nós estamos submetidos a um planejamento encarnatório, isso é recomendável, e eu vou colocar um advérbio, altamente recomendável, que nós o sigamos. Se eu planejo da melhor forma, e não fui eu que planejei, foram espíritos com a experiência, e volto a dizer, lê lá André Luiz, Missionários da Luz,
não lembro, acho que capítulo 12 em diante, vai falar do planejamento do Sigismundo. É linda a história, é linda. Ah, tá bom, Alan, eu não gosto muito de ler, vai no YouTube, põe lá, Reencarnação de Sigismundo, tem um resumo, tem até videozinho falando disso, vocês vão ter uma noção, aí vai gerar vontade de ler. Não é? Então, se durante muito tempo espíritos superiores complexamente estabeleceram um planejamento encarnatório, isso significa que esse espírito reencarnante vai ter situações de ambiente, de relacionamento familiar, vizinhança, escola, sociedade, comunidade, propiciando experiências úteis para a necessidade dele, minha. Então eu nasci em Araraquara em 1974 porque era um ambiente melhor que havia na criação para atender a minha necessidade junto ao ente familiar, Anésio, Isaura, Adriano, Alexandre, Judite, todo mundo que estava no meu planejamento encarnatório imediato. Era o melhor cenário para isso. Desenvolver nessa família era a necessidade do espírito reencarnante Alain para desenvolver virtudes as quais ainda não detém ou não detinha, estão em processo de surgimento. E eram oportunidades para reparar vícios de outras experiências, de tendências que vinham de outras experiências. Então, se a gente se der conta, nós somos o quê? Uma tendência de caminhão de coisas num planejamento para modificar para melhor. Se eu seguir o planejamento para modificar para melhor, vai ser útil, fácil, mais tranquilo. Agora, se eu repetir as tendências, e elas vão impulsionar para repetir, o que eu ganho de progresso? Nada. Nada. Então, é conveniente que nós sejamos, a palavra da manhã, obedientes ao nosso planejamento encarnatório. Porque quando somos obedientes ao nosso planejamento encarnatório, nós temos maior chance de ter êxito no propósito de desenvolver virtudes e reparar vícios. Aí a pergunta da manhã, pausa dramática. Como é que eu sei qual é o meu planejamento encarnatório? Resposta: eu não sei. Eu não sei. Eu não sei te dizer qual é o seu planejamento encarnatório. Não sei. Realmente não sei. Mas a minha experiência diz o seguinte: quando eu sou atento ao que está acontecendo, aos fatos, aquilo que está se repetindo como padrão, a observação vai ser uma ferramenta excelente para que eu entenda com a minha inteligência o que se espera de mim. Não entendi nada do que você falou, Ana. Vou tentar diferente. Vamos olhar os fatos da nossa vida. Vamos olhar os fatos da nossa vida. Eu não vou ser leviano, eu vou me pegar de exemplo, tá bom? Não podia pegar uma pessoa, fazer, mas eu não quero expor ninguém, tá? Eu não vou levar ao túmulo esse ônus da exposição pública de alguém, tá? Então eu me auto-exponho aqui. Vamos dizer o seguinte: eu observo o fato da minha vida de que eu tenho facilidade para ler. Eu tenho facilidade para ler. Eu tenho facilidade para entender o que eu leio. Raramente, eu preciso ler um texto 2 vezes
para saber o que ele está dizendo. É raro. Tem texto que é assim, 3, 4, 5 vezes. Tudo bem. Mas raro isso acontecer. Normalmente, eu leio e entendo. Tem uma outra característica. Eu tenho alguma facilidade para dizer para outra pessoa o que aquele texto diz. Eu tenho alguma facilidade. Muito bem. Então, vamos lá, observação. Alain sabe ler, gosta de ler, entende com facilidade e explica razoavelmente bem. O que esses fatos mostram? Que o Alain tem uma responsabilidade perante ao compromisso assumido de transmitir conhecimentos. Faz sentido? Convence os irmãos? Muito bem. Aí, o Alain lê, entende, guarda para ele. Lê, entende, guarda para ele. Lê, entende, guarda para ele. O Alain vai ter problema digestivo. Porque não está seguindo o planejamento encarnatório, não está fluindo, não está dando continuidade. Não é? Eu diria, modéstia à parte, que eu seria um ótimo professor. Talvez não no grupo escolar, não no ambiente adolescente, que eu tenho dificuldades ainda com esse, não é? Mas no grau aqui da casa, de estudar, eu me considero um razoável orientador. Agora, se quem passou nos meus grupos divergir, fica à vontade também, viu? A gente não vai perder a amizade de falar a respeito disso. Mas se eu não der continuidade a isso, vou gerar uma resistência ao meu planejamento encarnatório. A dizer, eu vou sentir um compromisso descumprido. A linha de raciocínio faz sentido? Qual é a ferramenta que Deus nos dá para a gente voltar para o rumo? Começa com D, termina com R e tem 3 letras. No meio é O. Dor, muito brilhante. Vocês entenderam. Se eu não seguir o planejamento encarnatório, será necessária uma dor para avisar, Alain, não é por aí. Volta para o rumo, observa. Acho que com isso eu construo a resposta. Como é que eu sei se eu estou seguindo o meu planejamento encarnatório? Qual é a quantidade de dor que você enfrenta? Dor física, dor emocional, dor psicológica. A quantidade de dor vai te sinalizar se você está sendo obediente ao planejamento encarnatório. Caminhando para o final, adoro essa expressão, é uma grande mentira. Normalmente o orador, quando fala caminhando para o final, ele vai falar mais uns 10 minutos. Não se iludam, não se iludam. Caminhando para o final, era para vocês rirem, não deu certo. Caminhando para o final, eu encontro... Agora, está gravando? Tá, né? Agora eu vou abusar. A gente encontra na Epístola de Tiago. Epístola, é carta, gente, não se iludam. Na carta de Tiago, que a gente encontra no Ato dos Apóstolos, outra coisa, hein? Outro convite. Nessa encarnação, não deixem de ler o Novo Testamento. O velho talvez não dê tempo mais. Mas o novo, não percam a oportunidade. Leiam lá os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos. E não precisa ser numa leitura rápida, na sequência. Vai lendo um pouco por dia. É muito rico. E quanto mais a gente lê, mais a gente faz conexões com aquilo que a gente ouve aqui, extraído do Evangelho, que Allan Kardec deu de presente para a gente. Ele pegou o que havia de mais importante no Novo Testamento, extraiu o supra-sumo daquilo e nos fez um resumo. Gente, ele é um pai.
Eu não faço isso com os meus filhos. Eu falo, se vira. Que eles têm no planejamento encarnatório deles também alguma coisa a respeito. Não é? Então, na epístola de Tiago, nós vamos encontrar a seguinte frase: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Desculpa, eu vou repetir porque eu não tive ênfase. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, presta atenção, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, grifa agora, será feliz naquilo que fizer. Vocês conseguem entender, com tudo que a gente falou essa manhã, essa frase de Tiago, o apóstolo, dizendo assim: obedeça o seu planejamento encarnatório e você vai ser feliz? Vamos lá, gente, lê Tiago, Atos dos Apóstolos, primeira carta, versos 22. Eu ia falar linha. 22, está lá, item 22. Você está feliz? O seu dia a dia é um dia alegre? Você vai ao seu trabalho satisfeito porque tem o trabalho? Como é que você levanta sabendo que amanhã é segunda-feira? Se você é o tipo do cara que fala assim na segunda-feira, ok, vamos lá, chegou a hora e vamos trabalhar, você está feliz, você está alegre. Eu digo, está cumprindo seu planejamento encarnatório segundo a palavra de Tiago. Agora, se você ouvir a música do Fantástico hoje e falar, amanhã tem que acordar às 5:30 da manhã, nossa, tem que pôr uniforme, aquele mala daquele chefe. Nossa, o outro entrou outro dia, já foi promovido, faz 5 anos que eu estou lá, o cara nem olha para mim. Você não está feliz. Você não está feliz. Isso quer dizer o quê? Talvez você não esteja obedecendo o seu planejamento encarnatório. Eu não vou abusar dos irmãos, vou deixar aqui, pairando, para a gente pensar, ao longo da semana, no nosso planejamento encarnatório. Não é? E fico muito feliz de poder, se tiver alguma dúvida, esclarecer momentaneamente aqui no tempo que nos for útil, ou lá embaixo, fico mais alguns minutos. Se quiserem trocar alguma dúvida a respeito do tema, ficarei com muita satisfação, tá bom? Obrigado a todos, obrigado à casa, obrigado a todos, e que a gente possa seguir o nosso planejamento encarnatório. Mas antes de encerrar, eu falei que era uma mentira quando a gente falava, se está indo primeiro. Vamos voltar para a oração do Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Todo mundo tem. Quem não tem, na biblioteca tem, na livraria tem, na biblioteca também tem. E quem não tem livraria, não tem biblioteca, vai na internet, também vai encontrar. Capítulo 28. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. A primeira prece, oração dominical. Vai direto, está com pressa, nossa, muito compromisso, o macarrão está queimando, vai direto no item, que fala assim: seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Escuta agora o que o Allan Kardec falou sobre isso. E veja como amarra tudo que a gente falou, e eu podia só ter falado ele, e a gente estava feliz, tinha o mesmo resultado. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior,
quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vontade, Senhor, fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade sobre a terra como os eleitos no céu. Agora sim, um bom dia a todos.